Muito boa noite para você. Meu nome é Fábio Maurício e você está sintonizado na Fonte TV, Canal 5. Hoje é dia 3 de fevereiro. Já estamos no segundo mês do ano de 2013, a uma semana do Carnaval. Mas o mundo gira e a discussão política na Fonte TV não para. Estamos no Canal 5 para Goiânia e região metropolitana. Pela NET você acompanha a nossa programação no Canal 4. No interior do estado, em Anápolis, você acompanha também pela NET no Canal 9. No entorno do Distrito Federal, em Águas Lindas e região, Canal 16. Tem parabólica? Então você sintoniza a Fonte TV no satélite Star One Canal B4. Esse programa, Politeia, é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a coordenação de Graciele Oliveira, supervisão geral Davi Augusto, presidência Apóstolo César Augusto. O programa Politeia é transmitido em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. E o debate deste domingo, 3 de fevereiro, traz dois herdeiros políticos. Um deles, o deputado estadual pelo PTB e também secretário estadual de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, filho do deputado federal e ex-candidato a prefeito de Goiânia, Jovair Arantes. E também um outro estreante, um estreante político na política, o Wellington Peixoto, eleito no ano passado vereador em Goiânia, irmão do deputado estadual Bruno Peixoto, que inclusive esteve aqui no programa na semana passada. O Wellington Peixoto é também filho de Sebastião Peixoto, que nos bastidores da política é considerado uma pessoa que tem muito trabalho e desenvolve um trabalho muito grande nos bastidores da política, sobretudo com o PMDB. A participação dos nossos convidados e também dos nossos comentaristas, professor Alberto Carlos, e depois de um período de descanso aqui do Politeia, já que estava desenvolvendo também outras atividades, Dr. Giovanni está de volta. Nós vamos para um breve intervalo, um instante só, e já já a gente volta com o Politeia, a discussão política da Fonte TV, todo domingo à noite. É um instante só, não saia daí. Muito boa noite para você mais uma vez. Estamos com o Politeia aqui pela Fonte TV e pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, Henrique Paulista Arantes segue os passos do pai na política. Em 2008, disputou pela primeira vez uma eleição para vereador em Goiânia e venceu, com 5.368 votos. 2 anos depois, concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PTB e obteve 32.424 votos, sendo eleito e obtendo esta votação em 229 municípios. Na ocasião, se tornou o mais jovem deputado estadual desta legislatura. Está licenciado da Assembleia Legislativa porque ocupa uma cadeira como secretário estadual na Secretaria de Cidadania e Trabalho. Henrique Arantes, boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Politeia. Boa noite, Fábio, boa noite, professor Alberto, boa noite, Wellington Peixoto, boa noite a todos que nos assistem. Um prazer é meu estar aqui. Wellington Peixoto Moura, administrador, advogado e empresário, vereador pela primeira vez. Está ainda dando os primeiros passos na política. Na carreira política, na semana passada, experimentou o trabalho em plenário com as primeiras sessões extraordinárias de autoconvocação na Câmara Municipal. Para chegar à Câmara Municipal de Goiânia, contou com o apoio do irmão, que é deputado estadual, Bruno Peixoto, e do pai, que nos bastidores da política é conhecido como um homem de muita habilidade, e também com 5.358 votos. Vereador Wellington Peixoto, boa noite, obrigado também pela presença aqui no Politeia. Boa noite, Fábio, boa noite, deputado Henrique, professor Alberto, boa noite a todos que nos assistem. Professor Alberto Carlos, boa noite, satisfação mais uma vez estar ao seu lado aqui no Politeia. Boa noite, Fábio, boa noite, deputado estadual Henrique Arantes, secretário do governo Marconi Perillo, boa noite, vereador Wellington, né, pelo PMDB, né? PSB, né? PSB, que bom. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Ô, comadre, ô, compadre, vai dando licença aí na sua casa aí pra gente um dedinho, só um dedinho de prosa sobre política hoje à noite, tá? Que bom que estamos juntos aqui na Fonte TV pelo Canal 5. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Normalmente a gente começa o programa, Alberto, sempre falando
da política local, falando das coisas da nossa política, da política de Goiânia, de Goiás. Mas hoje vamos fazer uma inversão nessa pauta para a gente comentar rapidamente aqui a respeito do fato político da semana, que aconteceu em Brasília com a reeleição de Renan Calheiros como... A eleição, né? Reeleição porque ele já foi presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado e agora volta, né? Então, acabou sendo reeleito. Uma continuidade. Né? Exatamente. E Renan Calheiros, que em 2009 foi obrigado a renunciar à presidência do Congresso por causa de denúncias de corrupção e que agora está de volta, 5 anos depois de ter que renunciar ao cargo por denúncias de corrupção. Na eleição da última sexta-feira, ele venceu o adversário, o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso do Sul. Ele obteve 56 votos contra 18 do Pedro Taques, que foi o seu adversário. A pergunta para a mesa: foi mais um tapa na cara do povo brasileiro a eleição de Renan Calheiros para o Congresso Nacional? Começo com você, Alberto. Olha, eu tive a oportunidade, Fábio, essa semana, no dia da eleição, na hora do almoço, acompanhar pela internet, né, alguns depoimentos, algumas tribunas, né, de alguns senadores, né, e pude observar o conflito estabelecido ali. Um conflito foi estabelecido aqui, primeiro, respondendo a sua pergunta diretamente. Eu não vejo como um tapa na cara, não vejo um confronto da democracia, é o direito dele, ele é senador da República, foi eleito com os votos do povo da sua terra, ele tem o direito de ocupar espaço, o PMDB tem esse acordo firmado com o Palácio do Planalto, então não vejo como tapa na cara, um problema da democracia, não vejo nada disso. O que eu vejo é que ele tem esse direito e ele foi atrás de direito e conseguiu esse direito. Agora eu pude observar que nesses depoimentos que eu acompanhei, que havia dentro do próprio PMDB, principalmente na pessoa de Pedro Simão, o senador Pedro Simão pelo Rio Grande do Sul, um pensamento que chama a atenção da população brasileira. Qual que é esse pensamento? Que ele está em curso sobre uma investigação, sobre uma denúncia, certo? Junto ao Supremo Tribunal, que foi apresentado na semana que antecedeu a sua eleição, de uma denúncia referente àquele período no qual ele fez a sua renúncia como presidente do Senado para não perder o seu mandato, inclusive de senador na época. Foi um acordo daquele período, tá? Então essa denúncia chegou ao Supremo e aí há um questionamento. O Supremo pode a qualquer momento aceitar a denúncia e aceitando a denúncia ele entra em julgamento. Entrando em julgamento, pode ter um conflito, um novo conflito institucional das forças democráticas brasileiras, do Poder Judiciário com o Poder Legislativo, principalmente com a Casa do Senado, certo? Se por acaso for aceito e ele for condenado, ele vai ter que abandonar a presidência do Senado e abandonar a sua própria eleição como senador, certo? Essa é uma realidade, é um fato que pode ocorrer. E isso pode ser mais um desgaste do relacionamento entre o Judiciário e o Legislativo pode sair um pouquinho mais ferido nessa história, como tem estado até agora. Então havia um apelo para que Renan não fosse eleito ou não pudesse concorrer, para que isso não ocorresse com a instituição do Senado e com o Poder Legislativo. Mas havia, por outro lado, aquele desejo, alguns colocando na mesa, de que é democrático, ele está como senador, está eleito, tem esse direito, é direito do PMDB e ele concorreu e ele conseguiu ganhar. Né? E aí houve discussão sobre proporcionalidade do PMDB, que é a maior proporcionalidade de senadores, e muitos partidos da base o acompanharam em função da proporcionalidade. Achei interessante, porque são 19 senadores do PMDB, e tiveram uma reunião um dia antes, dizendo que tinham apoio dos 19, o Pedro Simão falou que não estava, então não tinha apoio de todos. Então, quer dizer, foi uma eleição que ocorreu. O que eu particularmente gostei dessa eleição, gostei desse processo, foi o quê? Que me chamou a atenção, que pela primeira vez não houve um consenso, houve uma eleição. E na eleição há o debate, a discussão de ideias, a discussão de propostas, a pessoa tem que colocar o seu palanque, tem que colocar a sua cara à disposição da população, dos seus entes, dos seus parceiros ali do Senado, para aquela eleição. Então eu gostei de fazer esse processo. Todas as vezes que tiver, num processo democrático, uma eleição, uma concorrência entre duas partes, isso é muito bom, é muito salutar para o povo brasileiro, é muito bom para a democracia brasileira. Deputado Henrique Arantes, filho de um deputado federal que já está no Congresso há pelo menos 5 legislaturas,
o senhor deve ouvir em casa, ou ouviu muito em casa, como é o bastidor desse tipo de eleição na Câmara Federal, participou na Câmara Municipal, participou também na Assembleia Legislativa. O PMDB, isso ocorre em todas as casas, sempre a maior bancada acaba tendo a prioridade para eleger o presidente. Mas será que não tinha um outro nome no Congresso Nacional, no Senado, para que o PMDB não passasse por esse vexame, na sua visão? Olhando por esta forma, o partido ele tem um número grande de senadores respeitados, vários deles, cada um com sua história, com seus currículos políticos formados, e acredito que, mas de certa forma, independente do senador que fosse, e houvesse uma certa vontade de outro partido de assumir aquela casa, assumir aquele poder, eles, na verdade, isso ensaia também como um ensaio político, como um jogo, como um balão de ensaio que fizeram para prejudicar o PMDB. Se fosse qualquer outro senador, iriam encontrar alguma coisa. Olha, se ele uma vez brigou com a esposa dele, ele brigou com a esposa dele, ele não pode assumir a presença do Senado. Hoje, o que eu acredito não quero fazer em defesa de Renan Calheiros em momento nenhum. Eu não sei o que ele cometeu, quem tem que julgar é a justiça, não, eu não sou juiz e muito menos delegado de polícia. Mas quem tem que fazer a investigação são eles, é o judiciário. Agora, o que eu quero dizer é que na política está virando um falso moralismo muito grande. Você não pode ser um ser humano com defeitos ou vantagens, igual todos nós temos. Se eu um dia fiquei bêbado em uma festa, por exemplo, isso vem à tona na vida política. E se eu um dia tive um cachorro e esse cachorro fugiu de casa, eu não sirvo para tratar animais. Então só estou querendo trazer à tona isto para ver o falso moralismo que as coisas estão virando. O político ele tem que ser uma criatura que parece que veio de outro planeta para vir aqui legislar ou fazer o comando. Ele não pode ser um ser humano cheio de vantagens e desvantagens, como todos nós temos e sofremos, né? Então, só para lembrar, ele é um homem que nasceu, cresceu, foi educado por uma escola, ele ali sofreu influências e hoje ele é presidente do Senado. Então, com o mérito ou com o demérito, ele é o presidente daquela casa e, obviamente, ele agora os holofotes estão maiores em cima dele e ele, se ele tem alguma conduta que não é lícita, se ele tem uma conduta que é errada, ele tem que mudar essa postura. Caso contrário, a casa inteira é manchada. Então, ele foi eleito com certeza com um compromisso de fazer com que a casa melhorasse sua imagem. E só para deixar só um deixo aqui, aproveitando o que ele está dizendo, é o seguinte: vai custar caro para o Palácio Planalto. O governo da Dilma nunca esteve tão arrodeada de PMDBista no governo. É vice, é o presidente do Senado, todos eles, a primeira e a segunda, vamos dizer assim, a segunda e a terceira hierarquia de poder do Executivo está na mão do PMDB. Exato, e o PMDB ele é tão forte no Senado, assim como é na Câmara Municipal de Goiânia, tanto que o presidente é do PMDB, porque ele tem a maior bancada. Naturalmente, igual você falou, o maior partido indica o presidente. E eles têm sim outros líderes lá dentro, só que em articulação, eu acredito que o nome de Renan é o mais articulado de todos eles. Mesmo com esses problemas que ele possa ter, eu acredito que ele conseguiu se articular, a prova é que se elegeu. Ele superou os problemas e se elegeu presidente do Senado. Vereador Wellington Peixoto, falamos muito aqui do PMDB. Hoje, o irmão do senhor, deputado estadual Bruno Peixoto, é o presidente do PMDB metropolitano. Com relação a esse assunto ainda, do Renan Calheiros ter reassumido a presidência do Senado do Congresso Nacional, refaço a pergunta: o senhor entende ter sido, eu não diria uma afronta à democracia, como bem disse o Alberto, porque foi no processo eleitoral dentro de uma casa legislativa, mas o PMDB poderia ter indicado outros nomes e aí prevaleceu a vontade pessoal dele e a articulação? Sim, um processo democrático, como foi dito aí pelo professor Alberto. Não vejo dessa forma. Se ele costurou isso politicamente, é porque ele tem as suas qualidades e todos os outros senadores acreditaram nele. Então, ele entrou para a eleição. Se fosse um consenso, se não fosse uma eleição, ele disputou a eleição, houve um consenso dentro do PMDB. Como foi dito na Câmara Municipal, aconteceu isso. O PMDB reuniu e lançou o nome do Clécio. E todos fizemos uma costura política. Foi uma eleição como se fosse nós no período eleitoral. Teve debate, teve discussão e chegamos na eleição do Clécio. E lá no Senado aconteceu dessa mesma forma. Então, acredito que foi mérito dele. Se ele está lá como senador, ele tem suas qualidades. Se ele foi reeleito, como você mesmo diz, é porque as pessoas gostaram do trabalho dele e acreditaram mais uma vez que ele podia ser um bom presidente e fazer um bom trabalho. Boa noite, meu querido amigo Giovanni Bueno.
Prazer tê-lo de volta aqui no Politeia. Disse na abertura 2 semanas de descanso do programa, mas desenvolvendo outras atividades. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. O assunto é esse, a eleição de Renan Calheiros para o Congresso Nacional. Boa noite telespectador, boa noite Fábio, Henrique, um abraço, Wellington, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Muito amigo do seu irmão e agora tenho a oportunidade de estar aqui entrevistando você também. Professor Alberto, meu amigo, meu parceiro, meu maior contendor também. Forte abraço, querido. Viajando muito, viu? Rapaz, é muito trabalho, viu? Pouco descanso, muito trabalho. Em falar em muito trabalho foi o que a oposicinha não fez, né, no Congresso. O PSDB não trouxe um nome, né? Um nome para poder confrontar. Né? E tem nome. Cadê o e tem muita gente. Mas não tem vocação para oposição. Mas não tem vocação para oposição. Não tem muita rejeição. Mas que apresente nomes. Vocês se lembram de uma época em que a esquerda não tinha nenhum, ou centro-esquerda, não tinha, ou os neoliberais de esquerda, não tinha nenhum tipo de capacidade de ganhar, mas apresentavam nome, lutavam e faziam aquele barulho todo. Olha, 18 votos só para o táxi, foi muito pouco. Ainda teve 2 nulos e 2 abstenções. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com a nação, no sentido de não provocar um pouco mais a discussão. Quanto à volta do Renan, vamos analisar. Não concordo com o Alberto, não. Para variar, né, Alberto? Vamos lá. Não concordo muito, não. Eu acho que foi o primeiro grande lance de 2014 para consolidar mesmo, vamos para ganhar. Né? O PT ele vem com essa parceria, confirmando, olha, nós estamos juntos, né? Faz a sua parte que eu vou fazer a minha. E entre as partes que o PT vai fazer é a presidência da Câmara Federal, que vai ser para o PMDB também, para o Henrique agora, na terça-feira. Terça-feira da semana que vem. Então, o PMDB, esse é o lugar dele, é o lugar da parceria. Enquanto o PT faz a gerência, o PMDB faz o comando, o controle. Não é isso? Então, o que eu vejo dessa parceria, então, Alberto, eu acho que a medida foi dentro do pacto que existe, foi certíssima. Quem que ganha com essa eleição do Renan? Eu vi um artigo fantástico que dizia o seguinte: o maior vencedor disso aí não é a Dilma, não. Sabe quem que é? Collor de Mello. Que vai inclusive assumir, rapaz, vai assumir inclusive a presidência da Comissão de Infraestrutura, considerada a principal comissão no Senado. Você tinha sacado isso, Fábio? Que o Collor de Mello, ele e o Renan devem estar tomando ali um vinho, um uísque, alguma coisa que eles experimentem com muita alegria. Um foi caçado num ano, o outro foi caçado 7 anos depois, alguma coisa assim. E os dois, todo mundo dizia que era o fim da carreira política dos dois. E estão aí, ó, no comando da nação, conduzindo o comando. A maior parceria que tem, 81 senadores, tem 2 parceirão. Renan fez parte do governo do Collor. Eles tinham um compromisso, e têm um compromisso de ficar 20 anos no poder. Collor de Mello vem com tudo, Alagoas, no comando, uma parceria fechada, é o maior vencedor. O que eu vejo, para finalizar? Eu vejo assim, sabe, Alberto? Eu acho que é uma pancada na cara da nação, sim. Mostra claramente que, infelizmente, nós não temos vergonha na cara. Sabe por quê? Não acho que tenha muita gente melhor do que o Renan, não. Mas ele foi pego. Nós precisamos começar a ter decência. Tem um juiz na Rússia que ele pediu para sair porque dormiu na audiência. O juiz dormiu na audiência. O outro cidadão foi infiel à mulher e foi o quê? Apresentou as contas da CIA. Não posso ficar mais na CIA. E aqui no Brasil o cara rouba. O Renan foi pego. Vocês lembram por que é que o Renan foi processado? Alguém lembra aqui? Lembro. Ele pegou dinheiro do Senado. Do Senado para pagar. Do Senado para pagar uma filha que ele tinha por fora, uma pensão para uma filha que ele tinha fora do casamento, ninguém sabia. Era uma filha com a jornalista. E agora tem uma outra denúncia que foi feita pela revista Época na semana passada sobre o Renan Calheiros. Ele e o filho dele, chamado Renanzinho, que é deputado federal, os dois gastaram aproximadamente R$110 mil em pesquisas eleitorais, ou pesquisas de uma maneira geral, no estado de Alagoas, estado de origem dos dois. E esses 110 mil foram pagos a uma empresa que é de uma funcionária do gabinete do Renan e com dinheiro da verba do gabinete, dos dois. Essa discussão, eu já conheço outras dessas, dentro do STJ, do STF, eu vou te contar, isso aí não é definido.
que possa dar algum problema pro Renan, não. O senhor me permite? Sim, sim. Agora, só para lembrar, eles tiveram esses problemas, Collor foi presidente, foi cassado, e ambos foram eleitos, reeleitos. Foram nas urnas, disputaram, e o povo do seu estado elegeu sabendo dos problemas que eles tinham. Então, isso é o que nos... Por isso que eu quero buscar saber, entender o motivo. Eles tinham seus problemas, candidataram e ganharam a eleição. Deputado, mas aí existe uma questão no Brasil e a gente sabe Um do empobrecimento pobre, do estado de miserável, Alagoas, mal informado. os currais eleitorais. Isso aí, e o poderio econômico que tem essas duas figuras, Collor e Renan, é muito grande. E os dois representam famílias que comandam realmente esses currais. Veículos de comunicação no estado, enfim, esses currais eleitorais acabam... Para encerrar. Mas o povo tem que passar e falar, não vou eleger esse povo de novo. Pois é, não vou eleger esses dois novamente. Mas elegeu. Aí nós precisamos ter estrutura no governo para que essa pessoa que foi mal votada no estado dele, não venha votar, não venha mandar em mim também. Esse cara tá mandando em você hoje, Henrique. Esse cara que foi mal votado no estado desse tamanhozinho, pequenininho, ele manda em você, manda em mim, manda na minha empresa, na sua, no seu escritório. Você entendeu? Então, nós precisávamos ter elementos republicanos para poder mostrar o nosso descontentamento com uma situação dessa. Mas, voltamos a falar, o Brasil ainda não tem vergonha na cara. Isso aí num país sério, o pessoal tinha saído na rua, quebrado tudo, botado fogo, fumaça, e amanhã ninguém trabalhava, sem ser carnaval. Mas aí, semana que vem é carnaval, elege também. Concordo com você, Giovanni. Vamos agora saber dos nossos convidados, Henrique Arantes e também Wellington Peixoto, sobre os motivos que os levaram à política. Você tem um exemplo em casa, Henrique, que o seu pai, deputado federal, foi ele o grande incentivador da sua carreira política? Não, na verdade ele fez para me desincentivar. Por quê? Eu, quando disse a ele que queria me candidatar, ele falou, olha, eu não te recomendo isso. Primeiro, porque o político, você pode ser o mais correto possível, você vai ser sempre mal interpretado por um ou outro segmento. Você vai ser sempre questionado e no imaginário popular, a imagem do político é muito desgastada, em vias gerais. Então você vai sempre sofrer isso ao longo da carreira, seja 1 ano ou sejam 10 anos que você ficar na política. Mas se você quer, eu não posso atrapalhar, me resta ajudar. Então me ajudou e busquei a eleição. Agora, o porquê que eu quis me tornar político? Por que eu me tornei político? Eu, quando era criança e adolescente, Jovaí já era deputado federal. E eu quero dar o exemplo do município de Porangatu, que ele representa politicamente há mais de uma década, há quase 2 décadas. Eu ia a Porangatu, conheci o município desde criança e pude ver as transformações que aquele município recebeu graças a uma gestão política. Graças a uma intervenção política que ele, como deputado daquele município, pôde levar as obras físicas e serem construídas naquele município. Uma cidade que não tinha, naquele momento, uma autoestima. Estava muito baixa a autoestima do município de Porangatu. E a partir do momento que eles fizeram as obras no município, ele, na época o prefeito Júlio da Retífica e depois Zé Osvaldo, você vê o que foi feito, lago, ginásio, asfalto em distrito, ligação de esgoto para todos os povoados, ligação de água para todos os povoados, esgoto na cidade, uma série de obras muito grandes. E que aí eu realizei que isso só pode acontecer através da política. A política que define tudo o que acontece, do preço do pão até onde vai o asfalto. Se o seu pai é um parlamentar que dificilmente deixa o cargo ou a função parlamentar para exercer uma outra função dentro da política, porque o senhor aceitou o convite e deixou o seu mandato. Foram 32.500 pessoas que votaram no senhor na última eleição para deputado estadual. O senhor deixou esse trabalho de parlamentar para ir para uma secretaria? Sim, aí é outra questão. Eu sou um soldado de partido. Eu acredito que na política, quando você, no caso o meu nome, como político, tem mais de 32.000 pessoas por trás de mim que me elegeram. Então eu não me represento, eu represento esse grupo, todas essas pessoas, e o partido que me elegeu. Então eu tenho que cumprir dever com esse povo que me elegeu. Eu acredito que política tem que ter postura. Você não pode ser a favor ou contra a mesma coisa. Ou você é a favor ou você é contra. Mas essas pessoas votaram no Henrique Arantes para deputado, sim, e não para secretário. Correto, mas é onde eu quero chegar. Por ser um soldado de partido, e conversei com as minhas bases, com os municípios a qual fui bem votado, as lideranças que buscaram essa eleição, e o partido por um si, junto com essa turma toda, definimos que deveria ocupar esse espaço. O espaço que foi cedido pelo governo ao partido, pelo governador ao partido, então assumiu o espaço para poder responder ao partido e pelo partido o comando da secretaria e desenvolver políticas públicas
para o estado de Goiás. Posso dizer também que eu não saberia como seria a função, mas eu fui gratamente descobrir como é. E você tem a oportunidade, no caso da Secretaria de Cidadania e Trabalho, que é a assistência social e a política pública de trabalho, emprego e renda de Goiás, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas mais carentes. E eu fiquei muito contente com isso, podendo desenvolver programas sociais e desenvolver políticas públicas em foco, bem localizada para desenvolver e fazer com que as pessoas menos assistidas fossem assistidas. Pois é, Henrique. Posso, Fábio? Rapidamente, vou chamar um intervalo já. Henrique, é o seguinte, eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões contigo na época que a gente representando o Conselho de Direitos Humanos, né? E você conduzia lá, eu percebi você muito animado, muito cheio de ideias, né? Isso, nós conversamos já sobre isso já. E quando você fez, dia 25, aquela, né, você abriu o coração no sentido, abriu o coração... Um desabafo. Um desabafo, um desabafo, né? Na verdade. Eu acho tão bonito esse termo, abrir o coração, né? Abrir o coração para o jornal, para a televisão, para a grande mídia, dizendo que você estava sendo humilhado pelo governo. Depois você retratou, falou que não é bem assim, não é bem humilhado, eu estava meio chateado e tal. Explica um pouco melhor, essa humilhação. Você acha que vinha por parte do governador, que não valorizava? Você acha que foi... através de, como você disse em outros momentos, foi por setores do governo que acabam não dando valor muito para a questão de cidadania. Como é que é isso? Questão de setores, para falar. É um problema da pasta ou do Henrique? Eu vou um problema. Mais. Você fica no governo até quando? Não, essa é depois. Para ser bem franco, eu acho que esse é o meu defeito em política, ser muito franco e querer falar o que pensa. Na política isso, na verdade, é um defeito, porque você tem que ser frio, guardar aquilo para você e às vezes transparecer se algo que não é, e eu não dou conta disso. Então por isso que eu falei aquilo, eu falei que estava muito insatisfeito naquele momento por alguns setores do governo não darem o auxílio necessário. Pra você ter um exemplo, eu estou no comando da assistência social do Estado de Goiás e da política pública Trabalho, Emprego e Renda. Nós temos um orçamento que foi votado e aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. Esse orçamento, a Secretaria de Planejamento modificou completamente. Então hoje, para fazer uma questão administrativa, um pagamento de um programa que está vigente, eu tenho dificuldade porque o orçamento ele foi cortado. Então tem que pedir a suplementação do orçamento que estava aprovado pela Assembleia. Então temos dificuldades. Isso não sou só eu não. Isso nos bastidores todos os secretários falam. Tem dificuldade com a área A, com a área B, com a área C. Aí eu não queria falar quem falou e ir com a área que tem problema para não causar constrangimento a eles. Mas isso é natural. O governo, nós temos mais de 46 auxiliares do governador. Nós temos o secretário de Estado, o presidente de agência, autarquias, mais de 46. Não, então você está querendo dizer para a gente que o orçamento aprovado pela Assembleia não vale nada? Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que o que foi aprovado, para mim... Porque é aprovado pela Assembleia, que é a representatividade legislativa dentro do Estado. E depois, a luta que é para conseguir aprovar. Aí chega lá tem que articular. O CEPLAN vai risca. Não. Sim, não, é 100, não vai ficar só com 50. É mais ou menos isso. E por lei, tem um percentual que pode fazer a modificação. Depois de aprovado, o governador ele tem autonomia de mexer num percentual, remanejar um percentual. Mas no meu caso específico, eu perdi boa parte desse percentual. Então foi além do percentual que é possível remanejar? Não, o Estado acho que é 20% ou 30%. Isso. No total de todo o orçamento do Estado. O orçamento da Secretaria que eu comando, ela representa muito pouco. Então acho que não chega a 3% do Estado inteiro. Mas essa questão social não é não é do carro-chefe do governo que está aí? Não tem sido essa questão social, essas bandeiras sociais que tem sido o grande alicerce para as eleições? Não, hoje está nítido que são as rodovias. O governador está jogando pesado em cima do programa de reconstruir a malha viária do Estado inteira. Então a prioridade hoje em questão de execução do governo é a malha viária. Isso você vê as rodovias que estão sendo lançadas, algumas já foram recuperadas, como a Araguaiana, para garantir o crescimento econômico do Estado. Claro, o crescimento econômico e a imagem do governo como um todo. Então, se você tem a malha viária boa rodando, acaba que resolve. Agora, a questão dos programas sociais, que você disse que chegou num ponto que era o mais importante do governo, marcou nos governos anteriores. Hoje, nós temos por volta de 65 mil pessoas que recebem renda cidadã. No segundo governo de Marconi, tínhamos 160 mil pessoas. Por que essa redução? Porque migraram para o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje, nós temos mais de 200 mil no estado de Goiás. E o Bolsa Família é um programa federal. Exato, um programa federal. E naquela oportunidade não existia o Bolsa Família, existia somente o Renda Cidadã.
Então, com a criação do programa federal, muitas pessoas que recebiam Bolsa Família migraram, ou renda, migraram para o Bolsa Família. Então, não é que o renda perdeu o espaço existe ao mesmo, as pessoas são as mesmas, só que mudou de um programa para o outro. As pessoas podem participar de quantos programas sociais? Não, aí é só um. No caso do Renda Cidadã e Bolsa Família... Sim, mas existem outros programas aí pode também. De todos, aí pode participar de todos. No caso, o Passaporte do Idoso pode participar todas as pessoas. Mesmo tendo o Renda Cidadã? Na verdade, preferencialmente tendo. O PET, né? Que é o de erradicação do trabalho infantil, mas esse é municipal. Esses são programas municipais. Agora, do Estado, pode participar de todos. Bolsa Futuro, Renda Cidadã. Não, o que a lei impede é ter Bolsa Família e Renda Cidadã ao mesmo tempo. A mesma pessoa ou a mesma família. Mas vem cá, última pergunta. Um minutinho, Giovanni, ele responde. Você faz a pergunta e ele responde. A última pergunta era o seguinte. Calma, Giovanni. Nós já estamos com o tempo avançado. Já a gente volta e vamos também colocar no assunto, na conversa, o vereador Wellington Peixoto, que também está aqui como nosso convidado. Aliás, vou querer saber se quem mais foi importante na sua campanha, Bruno ou seu pai? Mas já o senhor responde também. Vamos para um breve intervalo. Em instantes a gente volta com o Politeia, a discussão política de todo domingo à noite aqui na Fonte TV. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O Politeia, a discussão política de todo domingo à noite aqui na Fonte TV. Conosco, neste domingo, o deputado estadual e secretário de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, e o vereador de primeiro mandato, mas um homem que vem fazendo um trabalho, pretende fazer um trabalho na Câmara Municipal, vem de uma família tradicional na política. Wellington Peixoto são os nossos convidados e participam, como todos os domingos, o doutor Giovanni Bueno e também o professor Alberto Carlos, aqui do Politeia. Deixa eu registrar a presença de alguns companheiros, telespectadores, amigos que acompanham o programa todos os domingos de casa e neste domingo vieram aqui para acompanhar em loco. E você pode fazer isso também. Se quiser acompanhar o programa Politeia, pode comparecer aqui na Rede Fonte de Comunicação, domingo à noite, 22 horas, o programa é sempre ao vivo. Agradecer a presença do Jonas Rocha, aqui do setor Faisalville, e também do Divino Damásio, que vieram acompanhar o programa ao vivo aqui no Politeia, aqui na Fonte TV. Registrar também a participação do João Araújo, que é da Federação dos Vigilantes, sempre acompanhando o programa. Muito obrigado, João. O Evandro Júnior, jornalista, também encontrei com ele esta semana, disse que sempre acompanha o Politeia. Obrigado pela audiência. Kennedy e Débora no setor Cruzeiro do Sul, Roberto Chileno e Aurora no Conjunto Liberdade, Marta e Denise também ali no Conjunto Liberdade, Patrícia Magalhães, o seu João e Dona Olma, que acompanham o programa na Vila Alpes. E a gente tem aqui algumas perguntas para os nossos convidados. Marcos Gonçalves, da Fama, quer saber do vereador Wellington Peixoto. Aliás, ele parabeniza pelo trabalho que o senhor vem fazendo e pergunta se vai continuar ajudando a área esportiva. Com certeza, sim. Ainda mais meu pai na Secretaria do Esporte e Lazer. Eu jogo bola ali nas imediações da Fama, e é bom goleiro, viu? Então, jogamos muito com o Henrique. O Henrique também gosta de futebol. Com certeza vou continuar apoiando. É uma área que eu gosto muito e vamos trabalhar atuando realmente no esporte, não só no futebol, mas em todo o esporte da nossa cidade. Deputado Henrique Arantes, secretário de Cidadania e Trabalho, Marcelo Amorim, do setor Bela Vista, ele quer saber se vai ter concurso para educador social no estado. Olha, creio que não. Isso quem define é o governador em pessoa. Nós temos ainda um cadastro de reserva, iremos convocar 120 aprovados no último concurso. Então, olha lá se seu nome está no meio, deve sair nas próximas 2 ou 3 semanas a lista dos convocados. Tem mais 120, que é o restante do nosso cadastro, que será convocado em breve. Não é uma pergunta aqui, Giovanni, mas o telespectador Antônio José, do setor Bueno, ele te parabeniza pelas suas participações, pelas suas opiniões aqui no programa e também pelo seu trabalho. Qual é o nome dele? Antônio José. Ô, Antônio José, muito obrigado. Por sua causa, por causa dos telespectadores, que não só meus comentários, do Alberto, do Fábio, que a gente está aqui para conversar com você e queremos que esse debate vai crescendo cada vez mais. A ideia nossa é contribuir com a cidadania. Obrigado pelo reconhecimento. Wellington Peixoto, quem foi mais importante, digamos assim, na sua campanha, a sua primeira campanha como
candidato a vereador. Bruno Peixoto, por causa do apoio político, de ir atrás, pedir voto, te ajudar, ele que é seu irmão, ou seu pai nos bastidores, Sebastião Peixoto, empresário, conhecido nos bastidores da política também como uma pessoa de muita habilidade? Os dois foram muito importantes. No início, meu pai que incentivou eu realmente a candidatar, foi diferente do Henrique, né? E o Bruno não queria. Eu acho que meu pai já foi vereador em 1976, se não me engano, já estava um pouco afastado do mandato, sempre participando político como presidente, como secretário. Então ele me incentivou bastante. E o Bruno diferente, porque ele tinha ele sabe da responsabilidade que é, a cobrança que é ser político, ainda mais hoje no momento ruim dessa política que nós passamos o ano passado. Então ele falou: você tem certeza disso? O povo vai começar a falar que é panela, eu como deputado, você como vereador. Mas depois ele viu a minha vontade, eu sempre trabalhei do seu lado, meu pai me incentivando, então fomos para a campanha. Os dois trabalharam muito, tanto meu pai como o Bruno, me ajudaram muito, e todo o nosso grupo, né? E o trabalho do Bruno foi muito importante. O que ele fez como vereador e está fazendo como deputado, teve um respaldo nas urnas favorável à nossa campanha. Deputado Henrique Arantes, Luiz Almeida, do setor Garavelo, mandou um recado, na verdade, não é uma pergunta. Ele disse que há pessoas no governo que não deveriam estar no governo, pois já fizeram muitas coisas erradas. Por essa afirmativa aqui, me parece que ele concorda com o senhor com essa questão de que alguém acaba prejudicando o trabalho de um ou outro em determinados setores do governo. Mas eu concordo também que há algumas falhas em algumas questões, mas quem define quem fica no governo é o governador, que foi eleito para isso. Então as pessoas que estão lá foram colocadas por ele, de confiança dele, e se ele tiver que fazer alguma modificação em alguma área do governo, aí ele vai fazer na hora correta, eu acredito. Mas o que não pode ficar prejudicado é o atendimento ao povo, ao cidadão. No caso da nossa Secretaria de Cidadania e Trabalho, que privamos ao máximo para dar o melhor atendimento para todos. Ana Paula, do setor Itatiaia, vereadora, agradece ao vereador Wellington Peixoto por ter conseguido fazer a roçagem próximo à igreja Nossa Senhora Assunção, no setor Itatiaia. Eu tenho até que agradecer lá o Paulo Tarso, presidente da Comur, que nos atendeu e está nos atendendo nos pedidos. Está começando, Goiânia, o mato cresceu muito, então está tendo muito trabalho, e eles começaram já a fazer a roçada na região leste, está fazendo lá no Jaó, Santa Genoveva, e ele atendeu esse nosso pedido lá, que foi um pedido do nosso padre, o Padre Marcos, da Nossa Senhora da Assunção. Cirilo, do Jardim Guanabara, também ligou e parabeniza a realização do programa deste domingo. Giovanni, no bloco anterior eu te cortei, mas antes de você fazer essa colocação ao deputado Henrique Arantes, a gente tem uma matéria. Nesta semana, o vereador, o deputado estadual Helder Valim, tomou posse mais uma vez na Assembleia Legislativa como presidente. Ele substituiu ao deputado Fábio Souza, também do PSDB, que no último mês de janeiro comandou os destinos do Legislativo goiano. A reportagem sobre a transição na Assembleia Legislativa. Alberto, o deputado Fábio Souza foi bastante elogiado por sua conduta discreta, porque não se envolveu em nenhuma polêmica, e existem ali alguns projetos polêmicos, a questão do 14º, 15º salário, por exemplo, em que ele deixou para que se fosse resolvido depois do retorno parlamentar, ou seja, uma conduta, uma presidência por um mês só, mas que teve um trabalho que foi bastante elogiado por muitos. Ficar num mês de férias, né, dentro de uma presidência de uma Assembleia não é fácil. E ele conseguiu manter o ritmo dos trabalhos, né? A Assembleia ficou em evidência, ele fez vários movimentos políticos, recebeu algumas personalidades do meio jurídico dentro do seu gabinete, algumas personalidades políticas, né? Fez um trabalho muito interessante esse mês, né? Mostrando que é mais um político dentro do cenário goiano que tem espaço para poder ocupar cada vez mais o poder do Estado de Goiás, né? E a partir agora já, desde o dia 1º, ele já é o novo líder do governo na Assembleia Legislativa, já começa a fazer as articulações para colocar em pauta os projetos de interesse do governo para que sejam votados e aprovados pela Casa. Aí vai trabalhar muito, muito trabalho. E isso é uma característica do deputado Fábio, né? Trabalho,
força de vontade, criatividade, inovação. Esse é um perfil do deputado Fábio que carrega com ele, porque pela característica dele como político, como um jovem, né, que está na política aí fazendo um trabalho excelente. Então, vai ter que trabalhar muito, muito mesmo, mas eu acredito que é uma pessoa correta que o governo escolheu para ser líder na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Você pode participar do Politeia, ligue 3254-1079, mande o seu recado, sua pergunta, seu questionamento para os nossos convidados e também para os nossos comentaristas. O programa é também transmitido ao vivo pela Rádio Aliança Notícias 1090M. No bloco anterior eu te cortei, Giovanni. Fique à vontade. Só um comentário, que eu não podia deixar de expressar. Fábio foi o presidente mais jovem da Alelo. 30 dias? 30 dias. Mas foi presidente. Não, a questão não é essa. A questão é que com 30 dias dá para fazer muita besteira. Dá ou não dá, Henrique? Se tiver mal intencionado, faz. Muita besteira, dá para fazer muita besteira, aproveitamento, tentar se expor politicamente. Mas quando o Jardel passa o manto desse comando para o Fábio, ele fala o seguinte. Por exemplo, desculpa te cortar. À vontade. A respeito da polêmica que envolveu a Assembleia dos salários extras, o 14º e o 15º, que eu quero deixar meu posicionamento que sou contra. Ele poderia ter pago aos deputados o 14º e 15º, e não o fez. E não fez, exatamente. Então eu acho assim que, às vezes, nós precisamos entender que uma pessoa no comando de uma estrutura como essa é como um motorista num carro em crise e que muitas vezes o que o motorista tem que fazer é segurar o volante firme. E foi isso que creio que Fábio Souza fez. O Jardel, quando passou para ele esse comando, ele disse que comentou, interessante, que o Fábio, ele representa dessa geração uma característica de maturidade. A gente vê essa maturidade de outras pessoas também, por exemplo, como o Henrique aqui e outros colegas lá da Lego, que, apesar da juventude, que encaram com muita seriedade o que eles estão fazendo. Fábio recebeu inúmeras lideranças, prefeitos, vereadores, presidente do CRA e assim por diante, e eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos aprender que mais, às vezes, é fazer menos. Um exemplo, nossa presidente Dilma. Tem muita coisa que ela está fazendo mais quieta, mais calma. Não estou dando esse exemplo só no sentido de que, às vezes, o fazer quieto é fazer mais. Minha pergunta para você, que eu tinha... Ou para Vossa Excelência, na hora que deu... O... Pode chamar de você. É o seguinte, você compartilhou conosco que o corte veio ali da Segplan. Mas e o relacionamento com o Marconi Perillo? O governador, eu sei que você tem um acesso a ele muito forte. E é lógico que o acesso, quando a gente tem um relacionamento pessoal, ele também conta bastante. Para poder, por exemplo, que o corte não fosse tão bruto, você não fica à mercê de um outro secretário. Não houve uma intervenção, sabe? É isso que não somente eu quero saber, ô Henrique. A gente quer saber, afinal de contas, esse sentimento de humilhação, ele parte... Ele não poderia ter sido amenizado pelo governador se não foi ele que o conduziu? Não, o governador, na verdade, você imaginar o tanto de assunto que tem para ser tratado, dentro da própria secretaria eu delego, eu sou descentralizador, eu não centralizo as coisas em mim. Então eu delego ao superintendente e deixo bem livre para realizar suas funções. Aí você imagina, até porque eu não teria tempo de realizar tudo, pessoalmente falando. Imagina o governador em respeito de todo o Estado, além de assumir todas as minhas atribuições das demais secretarias. Então ele delega funções. E ele tem centralizado muitas questões na própria Segplan. Não só a questão orçamentária, mas a questão de logística, a questão... e muitas questões políticas também. Então é lá que se resolve. Só que eu acredito, eu até falei a ele, que por ter muita coisa para se fazer, acaba que é muito serviço. Para uma pessoa só, que é o secretário de planejamento. Então, acredito que nesse ponto do orçamento, eu não conversei com ele sobre isso, conversei outros assuntos, mas esse ponto do orçamento, isso resolve lá dentro internamente. Isso aí já busquei pedir suplementação para resolver, para solucionar. Até porque é uma despesa corrente do Estado, ela é constitucional, ela é legítima, e é uma despesa de investimento que o Estado faz no cidadão. Então não tem como não pagar. É só que o Estado, ele enxerga de uma forma que, por exemplo, às vezes tem o dinheiro em caixa, mas não pode gastar porque não tem uma peça orçamentária específica. Ou o contrário, às vezes tem o orçamento destinado, mas não tem o dinheiro para ser gasto. Então a burocracia que envolve o Estado ela é muito pesada. Pois é, mas nesse sentido, o secretário e deputado Henrique Arantes, o secretário de Planejamento,
ele faz esses remanejamentos, o senhor tinha uma verba, eu não vou dizer verba carimbada, mas uma verba específica para determinadas ações dentro da secretaria. Ele faz esse tipo de remanejamento sem consultar o titular da pasta, simplesmente tira do seu orçamento e pronto? É exatamente isso que aconteceu. Superpoder que ele tem, então? Igual eu falei, centralizou uma série de funções em cima de um secretário. Então acaba que é muita coisa para uma pessoa realizar. Então o meu entender é isto, que concentrar... Quando isso acontece, o senhor procurou ele, conversou, tentou argumentar e ele... Não, já procurei, já levei a documentação para poder solucionar os problemas. Isso aí é fato, isso aí resolve. O problema é que você passa um sufoco. Perde tempo com isso. Dá um pouco de gastrite na gente, porque você absorve os problemas que a secretaria vive como um problema pessoal praticamente. Porque imagina você ver um programa importante como um programa de qualificação profissional e de primeiro emprego, que é o Jovem Cidadão, sem receber. Um número de 2.600 adolescentes sem receber. Então isso eu fico com gastrite, eu fico preocupado, corro atrás, então absorvo o problema. Mas isso é fácil de ser solucionado. O problema é que pela falta de comunicação, a gente não sabe com antecedência. Vereador Wellington Peixoto, o senhor é empresário e nessa condição conhece um pouco de administração e é também administrador. Nesta semana o Henrique já disse que na Assembleia também tem isso, a questão do remanejamento, mas nessa semana a oposição criticou a aprovação de um projeto na Câmara Municipal, que foi justamente a autorização que a Câmara deu ao prefeito para promover remanejamento sem consulta ao Poder Legislativo de 30% do orçamento para 2013. Por que foi dado esse cheque em branco para o prefeito? Eu acho que o prefeito tem que ter essa liberdade de remanejar o orçamento, como o governador tem também. Só que, claro, o Henrique está sofrendo isso na pele, que remanejou, não foi consultado, mas eu acredito que o Paulo Garcia fará esse remanejamento corretamente, vai consultar as pastas para direcionar. É igual um orçamento, é igual se fosse em casa. Fazemos um planejamento, fazemos um orçamento e às vezes não concluímos aquele planejamento e remanejamos. Então, o prefeito, eu acho que a gente tem que dar essa liberdade ao prefeito para que ele possa fazer o remanejamento. A oposição nos criticou muito com esse remanejamento, ele não queria que fosse esse valor, mas como nós somos a maioria, foi aprovado. E eu acredito que o Paulo Garcia fará uma boa administração sobre esses 30%. Eu só queria entender o processo, tá? Para entender por que está acontecendo esse remanejamento aí, porque é uma novidade para a gente. O governador, quanto o prefeito, pode fazer um corte de 30%, ou pode tirar recurso de um lugar e passar para outro lugar, em outros lugares, em outras atividades, né? O governador hoje faz 30%, o prefeito faz por 30%. Mas o orçamento, a nascente do orçamento, ele nasce, não é no próprio executivo. Não é o prefeito que elabora o orçamento inicialmente e manda para as câmaras, no caso o prefeito para a Câmara de Vereadores, no caso o governador manda para a Assembleia Legislativa. A nascedura desse plano não é feito no executivo e depois é feito todo o remendo, toda a adequação dentro da Casa Legislativa e enviado novamente para o prefeito aprovado pela Câmara. E depois ele ainda tem 30% de remanejamento. É isso, a história é essa. Isso. Por que tem 30% de remanejamento? Porque os políticos, os vereadores e os deputados mexem tanto no orçamento que depois tem que fazer mais um ajuste? Não, porque se o governador ou o prefeito quiser, ele veta todas as emendas que foram apresentadas pela Câmara ou pela Assembleia. Então, quer dizer, é menos desgaste. Aí que eu vou chegar. É menos desgaste. E é o caso da Assembleia. O governador, e é menos desgaste para o prefeito fazer remanejamento nas suas secretarias do que vetar as emendas dos parlamentares. É isso? A verdade é um jogo político. Não, porque normalmente, em regra geral, Alberto, em regra geral, eles vetam mesmo. O governador, por exemplo, dificilmente, isso é palavra da oposição na Assembleia, dificilmente acata emenda de deputado. Normalmente, quando o orçamento está lá... Então, peraí, você está colocando mais um ingrediente aqui, que é pior ainda. Exatamente. Então, quer dizer, o orçamento sai do Executivo, vai para a Assembleia, vai para o Legislativo, é feito emendas pelos parlamentares, manda de volta para o Executivo veta as emendas e depois faz remanejamento do orçamento que ele mesmo montou. Mas sabe por quê? Tem serviço mal feito nessa história. Não, acontece que o orçamento, como o nome mesmo diz, não quer dizer que já tem o dinheiro para gastar com aquilo. Você orçou um gasto. E agora, a arrecadação que você pode ter no ano pode ser diferente do que você orçou. Mas aí não houve a arrecadação.
Se eu faço um orçamento, eu não posso fazer remanejamento do orçamento. Eu posso fazer remanejamento da receita. Tudo bem, eu posso elencar certos percentuais da receita em relação àquele orçamento. Agora, eu não posso simplesmente fazer remanejamento da receita. Tira 10 daqui, põe 5 para lá, vai... Mas não fui eu que provoquei esse orçamento? Então tem um serviço mal feito. Tem um serviço mal feito aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês, como políticos, que representantes da Câmara e representantes da Assembleia, estão levando vocês de qualquer jeito. Estão mandando uma peça orçamentária para vocês lá que não tem valor nenhum. Vocês mandam, faz as emendas, não recebe, depois você recebe de volta, faz remanejamento, como convém. Então não tem planejamento nessa história. Alberto, não tem nenhum planejamento nessa história. Deixa só um pouquinho. Desculpa me falar, deixa eu só fazer um comentário aqui, do ponto de vista legal, tá? Eu dei uma apertada no Henrique e acabou sobrando aqui também pro Wellington, vai até explicar isso daqui a pouco, viu? Sobre essa questão do remanejamento, isso não é descoberta do Marconi Perillo, não, e nem do Paulo. Remanejamento existe na União, remanejamento existe em todos os estados, em todas as prefeituras, principalmente as de grande porte. E eu sei que você sabe disso, Alberto, não estou querendo... Eu quero dizer eu sei, peraí. O serviço Alberto, está sendo mal feito. Deixa eu terminar de falar. Sim, estão gastando tempo à toa. Alberto, deixa eu terminar de falar, Alberto. Calma só um pouquinho. Eu sei que você sabe, só estou esclarecendo para o pessoal aqui. E o remanejamento é importante porque nós trabalhamos com receita prevista. E durante o desenvolvimento do orçamento... Deixa eu terminar de falar, Alberto. Deixa eu terminar de falar, Alberto. Deixa eu terminar de falar, eu sei. Alberto, deixa eu terminar de falar, senão fica difícil. Deixa eu terminar de falar, com licença. Você tem sua opinião, deixa eu terminar de falar a minha. Alberto, você tem a sua... Alberto, você tem a sua... Você tem a sua opinião, espero para você poder dar ela. Por isso que não dá certo. Sim, dá licença. O negócio não dá certo. Com licença, meu querido. Então é o seguinte... Então, existe uma previsão. Agora, de acordo com algumas necessidades, você pode remanejar. Algumas prefeituras ou o próprio Estado, o Legislativo, ele determina quanto que o chefe do Poder Executivo pode fazer sem passar pelo Legislativo. Tem, por exemplo, no Rio de Janeiro é 20%. No Rio de Janeiro é 20%. Aqui em Goiás é 20%, não é 30%, não. Por favor, e agora foi aprovado 30%. Pública. Eu só quero dizer, que isso que está acontecendo não é local, não é agora imediato. Isso acontece. E se por acaso a Assembleia do Estado de Goiás e a Câmara de Vereadores resolveram fazer dessa forma, eles têm sim autoridade para fazê-lo. O problema que nós estamos discutindo aqui é o fato da Segplan poder fazer sem consultar a outra pasta e sem discutir esse assunto internamente. E o problema que eu estava tentando ilustrar também é que o orçamento, ele é, de uma forma nua e crua, uma peça de ficção. É peça de ficção. Às vezes você tem no orçamento, igual eu tinha no ano passado, 25 milhões para construir uma unidade de internação de menor infrator, mas não tinha o dinheiro. Eu tinha a peça orçamentária, mas não tinha um recurso para poder realizar a construção. Então, às vezes é melhor você ter o recurso ou não ter orçamento, igual Brasília faz. O governo federal faz dessa forma, os deputados apresentam suas emendas, que a maioria absoluta delas são obras para os municípios a quais eles representam. Brasília torce para que não dá conta de realizar as documentações todas, porque o Siconv é muito complicado, a Caixa é muito burocrática, torce para que não consiga efetuar as obras para poder reter o dinheiro e atingir o superávit, fechar o ano no azul. Então, acontece que você pode, o governo, quando eu falo governo, não é o governo do Estado, os poderes, municipal, estadual e federal, utilizam dessas manobras para poder fechar o ano no azul. Pois é, e aí outra coisa, é tão fictício que pode ter receita que não entra. Município, por exemplo, estava contando com algumas receitas que não entraram. Equivocado é esse? Gente, nós não estamos falando de realizado, não. Nós estamos falando de orçamento. Plano orçamentário. Sim, plano orçamentário. Não, está fazendo aí o chefe do executivo precisou para fazer outros eventos. Não está fazendo remanejamento de recurso realizado, não. Que está com caixa remanejando, não. Está fazendo mudança de orçamento, de plano. Até porque do recurso em caixa não tem como mudar. Isso é uma aberração. Aí, certo? A informação. Isso é uma aberração. Até não porque... tem nenhum dinheiro para realizar, já está fazendo remanejamento do que não existe.
Professor, a verdade é essa, vocês estão defendendo que tese? O recurso... Tese do quê? Não tem o dinheiro, não sabe se vai ter, ué. Alberto, havia uma previsão de 4% de crescimento pro Brasil ano passado. Para com isso, não cresceu 1%, meu irmão. Novamente, não teve dinheiro, meu irmão. Míope. Mas a questão do orçamento, que você falou que não é remanejando um recurso já adquirido, é uma previsão de gasto. Isso. O recurso adquirido, ele é mais difícil ainda de ser remanejado. Eu vou dar o exemplo do fundo. Justamente. Às vezes eu posso ter ali no Fundo Estadual da Assistência Social R$1 bilhão, supondo. Esse recurso eu não posso usá-lo para não fazer nada que não seja o gasto com assistência social. Seja construção física, reforma ou até a folha pode ser pago com esse recurso. Agora, com esse dinheiro, se eu tiver R$1 bilhão parado no Fundo Estadual da Assistência Social, o governo não pode remanejá-lo para construir um estádio, por exemplo. Isso não pode ser feito. Então é mais complicado remanejar o recurso arrumado do que a própria peça. Claro. Um breve intervalo, Alberto. Mas é só para encerrar o meu raciocínio. O raciocínio é simples. O raciocínio é simples. Estão remanejando o que não existe. Isso é um desgaste político desnecessário. Isso é dizer na baba de vocês. Isso não serve para nada. Isso é um autoritarismo. Estão fazendo um jogo de Alberto, cena. Concordo que é autoritarismo, mas jogo não é de único. cena. Manda uma peça para lá, para vocês aprovar, aprova a peça, manda de volta, aí depois você também não vai para isso, não vai para... Peraí, tem isso do que não tem. Acontece isso até em empresa, Alberto. A gente determina que vai tanto para publicidade e arranca para poder jogar na produção. Não, Giovani, para com isso. Foram criados novas secretarias que precisam de remanejamento. Deixa eu falar uma coisa. O Hélio não falou ainda não, meu irmão. Deixa eu falar. Você vai cortar a voz dele? Sabe qual é a confusão? É que você não consegue enxergar o timing dos negócios. O problema é esse. Um orçamento é uma peça, é um plano. Ele não é fictício, ele não é realizável. Agora estão mexendo no que não é realizável. Depois, quando vem o dinheiro, que você vai falar, dá conta ou não dá conta. Vai para esse ou não vai esse. Mas aí pode suplementar. Antes mesmo de ter o recurso. Tá, mas aí pode suplementar o orçamento se ele não tiver mais. São timings diferentes. Deixa eu só lá em julho, em agosto, tudo bem, pode fazer isso. Depois que ele está entrando recurso, está atendindo meta ou não. Deixa eu segurar a palavra. Foram criadas novas secretarias agora também. Se não houvesse remanejamento, como que vai levar orçamento para essa secretaria? Então precisa ter um remanejamento, o prefeito tem que ter essa autonomia. E também se for levar tudo para o Poder Legislativo, lá para a Câmara, demora a aprovar, então tem a morosidade, então a gente tem que ter celeridade também para ajudar o prefeito a realizar esse remanejamento também. E ele precisa de ajuda, companheiro. Então, vamos para mais um rápido intervalo. Em instantes a gente volta com o último bloco do Politeia. Temos aqui mais perguntas para serem feitas aos nossos convidados e também alguns assuntos a serem discutidos. Vamos saber do deputado Henrique Arantes, por exemplo, se em casa o pai dele confessou o que deu de errado na campanha eleitoral em Goiânia. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Politeia, discussão política da Fonte TV, todos os domingos à noite. Neste domingo estamos conversando com o deputado estadual Henrique Arantes, ele que é também secretário de Cidadania e Trabalho, e com o vereador Wellington Peixoto. Algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e também ouvintes da Rádio Aliança. Pergunta para o vereador Wellington Peixoto. Benedito Emílio, do setor Coimbra, quer saber quando, se o senhor tem esse conhecimento, a Avenida Leste-Oeste fica pronta? Não, ainda não tem esse conhecimento ainda não. Sabemos que o prefeito está dando continuidade, na Baguá já está concluída as obras, agora o término dela eu ainda não sei. Alberto, o lobby do Giovani foi feito e está bem feito, viu? Ademael Santos, da Vila Brasília, parabeniza o Giovani e também você por suas posições aqui no programa e pergunta ao deputado Henrique Arantes o que o senhor acha, deputado, é mais importante para ser investido na sua pasta, na Secretaria de Cidadania e Trabalho. Primeiro, o bom é o debate, igual vocês estão fazendo, o importante é isso. O mais importante que eu acredito que temos que fazer na Secretaria, como um todo, é adequar a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional do Socioeducativo. Temos que construir unidades, uma em Goiânia, temos que construir unidades no interior e desativar algumas unidades que estão dentro dos batalhões de polícia. Para isso vai gastar um dinheiro muito grande, por volta de 30 a 50 milhões de reais, as obras estão sendo orçadas, porque são unidades,
falando no grosso miúdo aqui, é como se fosse uma cadeia para adolescente. Então é uma unidade de menor infrator. O termo é outro, mas nu e cru é como se fosse. Então as paredes elas têm que ser diferenciadas, é uma obra muito difícil de ser feita. Então é um investimento muito grande a ser realizado e está previsto para fazer muita coisa neste ano de 2014. Sobre esse assunto das unidades de internação, o senhor no ano passado sofreu um revés no seu trabalho na Câmara Municipal, na Secretaria de Cidadania e Trabalho. A juíza Mônica Neves determinou seu afastamento por 180 dias da Secretaria justamente porque ela detectou falhas nas unidades ou em uma delas de internação de menores. Como é que está essa questão? Olha, para ser bem franco, isso aí foi jogada política. De quem? Não Quem sei é o de seu quem. adversário político para fazer isso? Não meu, por conta da disputa eleitoral do ano passado, que o Jovair disputou. Então Correto. isso eu entendo como uma jogada política. Saiu no Fantástico no ano passado, no meio para o final do ano, os piores lugares no socioeducativo no Brasil. Falaram do Rio Grande do Sul, falaram de Alagoas de Sergipe, falaram do Mato Grosso, Goiás ficou de fora. O relatório do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, avaliou Goiás como um dos melhores lugares para socioeducativo. De fato tem falha? Tem. O problema é que esse é um sistema falido no Brasil, assim como o sistema penitenciário. É um sistema falido que demanda muito investimento. Mas entre todos, Goiás é um dos melhores. Então, por isso eu entendo que foi uma jogada política. Mas estamos preparando, mesmo sendo jogada política, estamos preparando, a pedido do próprio governador, investimentos para essa área. Bom, deputado, o senhor falou também que foi uma jogada política em função da candidatura do deputado federal Jovair Arantes à Prefeitura de Goiânia. O deputado federal Jovair Arantes, em casa, depois de cabeça fria, poeira sentada, já digeriu a derrota, a votação que foi assim muito abaixo daquilo que se esperava, e ele comenta quem errou, onde errou e como errou. Na verdade, nós fizemos uma campanha praticamente que sozinhos em Goiânia. A base não ajudou. Ajudou, mas não toda. Isso é fato. Você vê, muitos partidos não participaram. Nós trabalhamos praticamente sozinhos em Goiânia. Algumas lideranças dos partidos, como do PSDB, participaram bastante, mas no grosso ficou esvaziada a campanha. Então trabalhamos sozinhos contra um grupo muito grande, que é o PMDB e o PT, que é o grupo da Prefeitura. E a votação ficou um pouco baixa, esperávamos sim ir para o segundo turno, esperávamos ter uma disputa maior, mas de fato o que o próprio Jovair me falou foi o seguinte: o povo entendeu que não me queria prefeito. Ele é muito sóbrio quanto a tudo isso. Ele sabe que se ele não ganhou a eleição é porque o povo não queria. Entendia que ele sempre ganhou para deputado federal, entende que ele é um bom deputado, mas não queria como prefeito. Então ele assimilou isso rápido, digeriu isso rápido e falou então que o prefeito tenha as condições de realizar tudo que ele prometeu na campanha. Construir aquele tanto de CMEs, que até então não deu conta de fazer nem 10% do que ele falou que ia fazer. Então vamos estar cobrando. O partido, o PTB, irá cobrar que o prefeito Paulo Garcia realize o que ele prometeu em campanha, assim como, se nós tivéssemos ganhado com o PTB, ele iria cobrar que nós realizássemos nossas propostas de campanha. Então acredito que ele assimilou muito rápido, muito bem, e está bem tranquilo quanto a isso. Sabe que o povo não quis como prefeito. A mágoa, por exemplo, com o governador Marconi Perillo, por não ter, talvez, se engajado na campanha como se esperava? De forma nenhuma. O Marconi estava num momento muito ruim naquela oportunidade. Estava sendo aí massacrado pela mídia por ilações de seu nome com aquela questão do contraventor Carlos Cachoeira, ilações que se provaram não existir nada. Do que ajudava naquele momento, e ele, talvez, né? ele mesmo sabia que a participar ativamente da campanha não era bom. Então, na verdade, não temos nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento. O governador, inclusive, nos ajudou bastante na campanha. Só em relação ao CIMEI, serão inaugurados agora 9 CIMEIs, dentre esses 3 meses. E o prefeito, eu acredito que vai realizar, porque vai ser uma verba federal. Inclusive, a presidente Dilma já dedicou esse orçamento para fazer esse CIMEI. Então, eu acredito que dentro dos 4 anos será sanado o problema do CIMEI. Hoje é muito importante, grande, né? E hoje sabemos que é grave o problema. Acho que entre crianças de 2 a 3 anos, há um déficit de 45%. Então, realmente é necessário o empenho do prefeito para... E eu acredito que ele vai empenhar nisso. A promessa de construir 81 CIMEIs com recursos federais é fazer cortesia com chapéu alheio? Não, é fazer um trabalho. Não é mérito, é obrigação dele fazer isso. E ele vai fazer. Mas ele capilariza isso como sendo um feito dele. E o dinheiro é do governo federal. É uma manobra política. Eu acredito que ele cobrou e recebeu esse assim como a Leste Oeste. Construir, não.
O mais pesado de obra, isso que é fantástico no Brasil. O mais pesado de obra não é construir, é manter. É manter. É manter. Manter o Tem professor, né? manter a alimentação, manter os uniformes. Quero ver ter recurso para isso. Tem recurso federal para construir, vem demais. Vem recurso federal para construir. Vem que aqui em Goiás não pode falar muito, não vem o recurso, não vem some de aeroporto, né? para estádio olímpico, para Macambira. Esse recurso vem e some. Mas o recurso tem, federal vem para construir. Agora, manter isso dia a dia, com pedagogo, acompanhamento, alimentação, aí sim, aí é o grosso tem que ter o dinheiro, tem que ter verba para isso. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para o Henrique, e eu quero aproveitar essa pergunta até mesmo para que o secretário possa esclarecer para a população e acredito para muitos agentes políticos e até mesmo para muitos prefeitos, tá? Porque eu vi agora no fechamento do ano, no portal Transparência, que Goiás recebeu somente 12% do recurso federais para idosos. 12% do valor que estava disponível do recurso federais para vir para Goiás, somente 12% foi utilizado. Por quê? Que era de Brasília. Bem, de fato, as prefeituras não fazem o que tem que fazer. Exatamente. Não faz os convênios, não dão conta de cumprir aquelas... É isso que acontece? Exatamente. O que acontece é o seguinte... 12% do recurso, quer dizer, 88% do recurso estava direcionado para Goiás, para idoso, foi pro ralo, voltou para o Tesouro Mas Nacional. aí não vem para Goiás, é para os municípios goianos. Não vem para o estado de Goiás. Vai direto para o município. É direto ao município. Então, toda a assistência social... Com o pessoal. Toda a assistência social, a parte do idoso, da pessoa com deficiência, e a parte dos CRAS e dos CREAS, que são realizados nos municípios, as políticas públicas, são a execução dos municípios. Eles que apresentam os projetos, eles que realizam, eles que executam. Então, isso a verdade que se encontra, quanto menor o município, mais difícil é encontrar pessoas capazes e para poder manejar projetos com Brasília. O SICOMV, como eu falei mais cedo, ele é muito complicado. Ele pede documentos da prefeitura de 60 anos atrás. Foi feito para não Foi feito para não acontecer, igual eu falei. Foi feito para que Brasília feche o ano com superávit alto. Não, mas tem descaso também. Por exemplo, quando o prefeito Magui Vela assumiu o primeiro mandato dele, a secretária, a esposa dele, que esteve aqui Carmen Silva, ela é secretária de assistência social. Ela esteve comigo, eu mostrei para ela, sabe quantos idosos estavam registrados em Aparecida, no cadastro do governo federal? No CAD único. 328 idosos. Só isso. Só isso, 328 idosos cadastrados. Como é que o governo federal vai mandar dinheiro para 328? Aí o centro de referência tem que trabalhar. Aí que tá. A questão é essa. Esse descaso com as informações, certo? Que tem que ter. E você citou ano passado que é ímpar, que é ano eleitoral. Então os prefeitos que perderam, você viram. Muitos formataram computadores, muitos fizeram terra arrasada na prefeitura. E aí imagina com o que vinha de Brasília. Não se preocuparam, não mexeram. Isso é um absurdo, uma falta de responsabilidade. Deputado Henrique Arantes, responda para Neucimar Fortunato, da cidade de Anápolis. Ela faz uma afirmação aqui. Por que o senhor está fazendo críticas ao governador? Deve estar se referindo àquela insatisfação que o senhor já citou aqui. Eu nunca fiz crítica ao governador. Eu tenho, na verdade, dentro do governo, isso eu falei em público, eu não escondo para ninguém. Nós temos algumas diferenças com algumas pessoas que compõem o governo, não com o governador. O governador sempre nos dá condição, sempre quando eu falo com ele e tem algum problema, alguma dificuldade, ele resolve de imediato. A questão de ter essas diferenças, deputado, é porque em determinadas pastas existem os técnicos e em outras tem o político, em outra tem o político e o técnico. Nesse caso, por exemplo, é necessário que haja o atendimento numa pasta política, é necessário que haja o atendimento na parte técnica. É mais ou menos por aí? Não, o problema não tem a ver com a técnica ou a política. O problema é que se criam grupos políticos dentro do governo. Grupos políticos, uma panela de 5 ou 6 aqui, ou outra de 7 ou 8 lá. Então aí você acaba tendo uma dificuldade com um ou com o outro. Qual é a sua? Isso é natural. Não, eu não criei nenhum tipo de grupo, mas eu tento trabalhar com todas as áreas que eu tenho que trabalhar da forma mais limpa possível. E às vezes eu encontro dificuldade em uma ou outra área. Eu não queria falar o nome deles aqui para não constrangê-los, mas encontra sim, isso é normal. Na prefeitura também é assim, que o Wellington está aqui, ele tem pessoas indicadas, o pai dele, que é o Sebastião, ele é secretário, ele tem dificuldade com alguém lá dentro, isso é óbvio. Porque o governo de Goiás, Marconi Perillo, nosso governador, é composto por vários partidos, não só o PSDB, o PTB, como o próprio PR compõe o governo, o PP agora compõe o governo, diversos partidos. Então se cria sim uma dificuldade de um lado ou de outro, por conta de ter essa pluripartidaridade. Como é que vai ficar o PTB na eleição de 2014?
Aqui em Goiás, o PTB é governo. No plano federal, faz parte do governo da Dilma. Aqui em Goiás, o PTB teve essa experiência com o deputado Jovair Arantes como candidato a prefeito e tem, talvez, com o esvaziamento que ocorreu no DEM, a possibilidade de outro partido assumir a vice. Essa possibilidade é pleiteada pelo PTB? A Sim, vice de Marconi Perillo? É pleiteada, sim. O PTB entende. O partido não se posicionou ainda, eu pensando o que o partido deveria fazer. Nós temos, sim, capital político suficiente para lançar o vice ou um senador da República hoje. Nós somos dos partidos que elegeram o segundo da base. O PSDB fez 10 deputados, nós fizemos 4 na eleição anterior. O PSD tem mais por conta das migrações, mas o PTB na urna, na última, teve 4. Então, na base, nós somos o segundo partido. Então, deveríamos, na eleição, caso essa base se configure a mesma, ser o segundo partido, ou seja, a vice-governadoria. Wellington Peixoto, como irmão do atual presidente do PMDB metropolitano, o PMDB, se não lançar Iris Rezende, candidato a governador em 2014, tem como alternativas Bruno e Samuel Belchior, é por aí? São grandes nomes, Bruno, Samuel, Daniel Vilela, mas eu acredito que o PMDB vai caminhar junto com o PSB, acho que a oposição tem que unir. Se não unir, vai ser difícil construir uma eleição para 2014. Então, acredito que vai ter uma união. Iris Rezende tem plenas capacidades, conversei com ele há pouco tempo, vi a vontade dele, ele fala que não é candidato. Mas vamos ver se há um consenso entre Iris e Júnior da Friboi. Eu acho que são dois grandes nomes. Caso o PMDB queira renovar, Bruno Peixoto, Daniel Vilelas e Samuel são grandes nomes, sim, têm capacidades para fazer um bom governo. O deputado federal Jovair Arantes pode ser candidato a vice ou pode ser candidato ao Senado ou ele vai buscar a reeleição como deputado federal? Na última reunião que o partido fez, que foi na segunda-feira, nós conversamos muito sobre isso. Nós temos hoje 2 nomes que estão pleiteando aí para uma possível vice-governadoria, que é o da deputada Magda Mofato e que é o do Zé Gomes da Rocha, ex-prefeito de Tumbiara, que se filiará no PTB no dia 12 de abril. Vamos fazer uma festa na cidade de Tumbiara, filiar muitas pessoas, entre elas o ex-prefeito. Então temos esses 2 hoje que se capacitam para a vice-governadoria. O deputado Jovair deve ser pré-candidato à reeleição. Candidato à reeleição, então, o deputado E Jovair... o Henrique Arantes? Possivelmente também. Reeleição a deputado estadual. Então está respondida a pergunta. Ele fica no governo até abril do ano que vem. Agora, só para deixar claro o que o nosso telespectador disse, eu nunca teci crítica ao governador. O que nós temos é o Neucimar, lá de Anápolis. Na verdade, eu tenho o apoio dele para trabalhar em tudo que nós buscamos lá dentro. O que nós temos é diferenças com outra pessoa que integra o governo. Bom, nós já estamos praticamente finalizando o programa Politeia e a gente tem que tocar num assunto aqui rapidamente, porque não é muito de política, mas a solução do crime que abalou a sociedade goiana ocorreu no ano passado com o assassinato de Valério Luiz. Parabenizar a Polícia Civil por ter chegado à conclusão e ter prendido 4 pessoas, 3 executores e também o possível mandante do crime. Estão presos, a Polícia Civil demorou um pouquinho, levou 7 meses para solucionar, mas como eles mesmos afirmaram o tempo todo, eles queriam ter provas consistentes para apontar os culpados ou os acusados desse crime. Foi um trabalho bem feito, né, Alberto? O que tem que se apresentar para a sociedade é que todo crime ele tem que ter uma responsabilidade, né? E aí foi apresentado o responsável por esse crime, os acusados, né, que estão sob a acusação da responsabilidade desse crime. Cabe agora à Polícia Civil terminar o inquérito e encaminhar para a Justiça, né, para que sejam tomadas as devidas providências, né? E casos como esses no estado de Goiás e no Brasil afora tem que ser tratado dessa forma mesmo, tem que passar limpo, né? Ninguém está impune, ninguém pode tirar a vida de uma outra pessoa, por mais que tenhamos divergências de ideias e por mais que recebamos críticas, né? Quem põe a cara para bater aqui tem que ter a disponibilidade, quem põe a cara para bater, quem é público, assume esse papel de agente público, tem que ter essa condição de sofrer as dores, né, de estômago e tudo mais, né, que vai ter que passar, não tem como. Agora eu jamais posso ter uma intenção de tirar a vida de outro. Então, que justiça seja feita, parabéns à Polícia Civil, parabéns sim, agora que a preocupação é que seja dado o encaminhamento correto e tomada as devidas providências
para a prática e que as pessoas que realmente comprovarem que o que fizeram possam pagar diante da sociedade por esse crime. Giovanni. Olha, eu creio que tem algumas questões aí nesse caso que a gente precisa ressaltar. Primeiro, foi acusado ou foi sussurrado o nome de algumas pessoas como participantes desse crime, trazendo na lama pessoas de bem. Não vou dizer o nome aqui para não... E essas pessoas que foram acusadas indevidamente, inclusive da própria Polícia Militar, tiveram agora, com essa revelação de quem foi o mandante e de como que ocorreu, tiveram sua honra lavada. Agora é assim, o pessoal mete pau, fala mal, critica, acusa, e depois, não era ele não, né? Pois é. Mas a honra do cidadão foi lançada. Meu amigo pessoal, ele sabe de quem que eu estou falando, eu nunca, sempre acreditei na sua honestidade, sempre acreditei na sua hombridade. Talvez semana que vem eu até comente de quem que eu estou falando. E foi bom que fosse desbaratado esse crime para mostrar que você caminhou na verdade. Agora, em relação a essa situação que o Alberto acabou de dizer, nós precisamos entender o seguinte: se por acaso o Valério Luiz ele se excedeu no sentimento aí do Maurício Sampaio em relação às críticas, então que ele processasse. Existe lei de imprensa ainda, existe mecanismos de honra se ela for ferida, que não seja partir para agressão física. Eu acho que nós precisamos aprender isso, aprender a discutir, inclusive para defender o nosso bom nome. Existem vários caminhos para que isso seja feito. Eu acho também que a gente precisa repensar muito nesse país se, por exemplo, se esse caso dessa elucidação de crime não aconteceu por conta da coragem do Manel de Oliveira. Coragem de peitar quem quer que seja, coragem de clamar, pedir pelo amor de Deus, não deixe o sangue do meu filho em vão, né? E aí saudar o Manel de Oliveira, parabenizá-lo por acreditar na justiça e manter-se firme, mas que o homem que não tem o acesso às câmeras também possa ter esse mesmo direito, o direito de ver uma situação como essa ser revelada pela justiça. É basicamente isso. Tá certo, então. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Politeia, deputado e secretário Henrique Arantes. Muito obrigado. Boa noite. Fábio, obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Alberto. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos. Uma ótima noite para vocês. Vereador Wellington Peixoto, também muito obrigado por sua participação conosco aqui na noite deste domingo. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Para minha esposa, para minha filha que está em casa. E ao Mohamed, ele ficou abalado que você não comentou que ele está assistindo aqui o programa aqui. E sempre que for convidado, estarei presente aqui. Mohamed, muito obrigado também por você estar acompanhando aqui o vereador Wellington Peixoto. Deixa eu só registrar aqui as participações da Maria Eugênia, do setor Faisalville, do José Joaquim, do Parque dos Buritis. As perguntas ficam para uma próxima oportunidade. A dona Terezinha, do Jardim Pompeia, que também ligou para falar com vocês aqui, discutir o programa de hoje. Quero agradecer também a sua participação, de você que esteve nos acompanhando desde as 10 horas da noite. Antes de agradecer, boa noite, Giovanni. Boa noite e perdão pelo chegar atrasado. Semana que vem estaremos aqui discutindo novamente, trazendo um bom debate para você. Por favor, continue nos acompanhando pelo Twitter, GBuenoADV, né, @GBuenoADV no Twitter e Giovanni Bueno no Facebook. E vamos continuar a discutir e a falar sobre política. Forte abraço, até semana que vem. Alberto Carlos, muito boa noite. Boa noite. Eu quero aqui, antes de me despedir, chamar a atenção para um fato. Por favor, sociedade brasileira, povo brasileiro, não vamos jogar para debaixo do tapete 236 vidas, não. Certo? O que aconteceu em Santa Maria não pode ser tratado com descaso. Tá? É um absurdo tentar passar culpa para quem quer empurrando culpa no momento desse lá. Tem que assumir responsabilidade pelo que aconteceu lá. É muito triste, um amigo meu acabou de chegar, Fábio, de fora do país, dos Estados Unidos, e ele me relatar o que um segurança do aeroporto americano perguntou para ele quando ele estava voltando para o Brasil. Não vai pegar fogo nos estádios lá durante a Copa, não?
Essa é a impressão que Inclusive, fica, nós né? criamos uma comissão na Câmara para ajudarmos a fiscalizar as boates aqui. E você vai fiscalizar a boate? Então fiscaliza então, a impunidade e a corrupção. Porque ali aquelas 236 pessoas são fruto de impunidade e corrupção no país. É um tapa na cara. O resultado daquilo ali é impunidade e corrupção. Certo? E não pode passar desapercebido e tentar empurrar essas 236 pessoas para debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. A dor é muito grande e nós temos que passar limpo essa história. Só Desculpa, atualizando tá? o número, infelizmente, mais uma vítima hoje, 237 mortes. Então, é um absurdo. Não podemos deixar passar em branco jamais. O mundo está olhando para a gente para saber o que nós vamos tomar, as providências vamos tomar. Parar de acusação e começar a assumir responsabilidade. As famílias ali precisam, e o povo brasileiro precisa passar isso limpo com justiça. Com justiça. Tem 15 dias, desde a semana passada, eu estou com o coração muito doído com essa relação lá e estou observando o que está acontecendo. Meu compadre e minha comadre, brigadão por esse dedinho de prova que nós tivemos nesse domingo, tá bom? Aquele abraço bem gostoso, uma semana muito boa. Toma cuidado, muito cuidado, tá bom? Seja vigilante e paciente com tudo que está acontecendo na tua vida, tá? Um beijo bem gostoso e uma semana muito proveitosa para você e para sua família. Até mais. Antes de me despedir, só citando aqui os nomes dos envolvidos no caso Valério Luiz, Marcos Vinícius Pereira Xavier, empresário. Ele seria o pistoleiro apontado pela polícia como sendo a pessoa que teria atirado no Valério Luiz. Está preso também o sargento Djalma Gomes da Silva, o Urbano de Carvalho Mota, que seria funcionário de uma das empresas do possível mandante do crime, o Maurício Borges Sampaio, empresário, dono de cartório, dono de mais de 200 imóveis em Goiânia. Esses são os envolvidos que estão presos por serem acusados do assassinato de Valério Luiz, cronista esportivo. Nós queremos agradecer a sua participação, agradecer a sua paciência, ter ficado conosco até agora nessa discussão política. Muito obrigado. Domingo que vem o Politeia volta, mas amanhã, às 6h30 da noite, tem o Jornal da Fonte com um novo formato, uma nova forma de apresentação do programa Jornal da Fonte com Robson Alves e Mariana Távora. Não deixe de acompanhar a partir das 6h30 da noite o Jornal da Fonte. Na Rádio Aliança Notícias 1090 AM, Marcelo Heleno comanda o programa Rádio Verdade a partir das 8 da manhã. Fique com Deus, tenha uma excelente semana e lembre-se sempre, com Deus no coração, a gente sempre alcança os nossos objetivos.